dúvidas, a questão familiar junto do Shamisen faz o episódio ser encantador. Haruardo, Domodomo, meu querido e minha querida Kohai, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, onde hoje bora falar sobre Mashiro no Oto, bora falar sobre o segundo episódio de Mashiro no Oto, em torno do que eu achei, como foi o que eu gostei. Afinal, tivemos a essência Slice of Life demonstrada, porque o protagonista está tendo uma rotina nova, vemos que sua mãe foi introduzida e eu fiquei surpreso porque ela possui uma beleza inimaginável, conforme foi demonstrado no final do primeiro episódio, e a partir disso a gente tem aquelas pequenas dúvidas: quem será o pai? O Tosan wa dare desu ka? Afinal, apareceu o Di-chan, apareceu o irmão mais velho, apareceu a mãe, e a questão do pai, quando será introduzida no plot e se será introduzida? É uma questão que eu fico curioso. Ainda assim, eu gostei de tudo que foi apresentado, porque a gente teve uma gama de personagens, seja personagens da Terra Natal, seja personagens de Tóquio, então vai ser muito bacana. A única questão triste é que provavelmente o amigo lá do primeiro episódio, o guitarrista, ele não vai aparecer mais, ou terá uma relevância mínima só indo em concertos, competições do protagonista. Seria legal se isso acontecesse, mas se isso não acontecer, ele foi igual a Yuna, apenas um personagem de introdução de história, de plot, como foi o início da obra, demonstrado na semana anterior. Para todo caso, eu ainda acho que foi bacana a forma como foi feita. A Umeko realmente demonstra que ela ter uma riqueza, não é à toa que ela conquistou o que conquistou na sua juventude, mesmo tendo que ser uma mãe desnaturada, por conta de que a forma como ela leva a sua cria para onde ela quer é de uma maneira bem peculiar, conforme foi demonstrado pelo episódio. Mas ainda assim foi uma das cenas mais engraçadas. Com isso, eu creio que essa personagem vai ser muito um alívio cômico quando for demonstrada na obra, só que de uma maneira não tão presencial, mas vai ser uma personagem muito importante para o plot, creio eu, porque a gente já viu a habilidade que ela demonstrou. Então, acredito que, já demonstrando alguns personagens na história, falando rapidamente sobre eles, vamos falar do episódio em questão, como foi o que eu achei, tudo que foi apresentado no cenário, o plot em questão, a vinda do irmão mais velho para Tóquio, a forma como eles tocaram o Shamisen junto. Então, bora falar logo sobre isso, porque tem muita coisa que eu quero falar sobre o protagonista e a sua rotina, o seu cotidiano agora para o futuro. Então, bora para o segundo episódio de Mashiro no Oto, que deveria ficar conhecido como o Shamisen é o caminho. Só vá nele, meu querido protagonista, e entre no clube de apreciação. Começando de maneira especial, tenho que ser honesto com vocês, eu me encantei pela Umeko. O prêmio de Best Character for Her vai pra ela praticamente do anime, e talvez da temporada. Até então é uma das minhas waifus favoritas. Por mais desnaturada que ela tenha sido na sua juventude e tenha abandonado sua cria, acontece que ela foi com o objetivo de farmar dinheiro, ficar rica. A partir desse momento, vemos que devido aos seus erros, ela está compensando agora de outras maneiras. É interessante, mas deve ser frisado: você nunca deve abandonar uma criança, principalmente seu filho. Você deve ajudá-lo, você deve manter, digamos que o controle, deve ter notícias. E acontece que a gente não sabe a forma como ela abandonou a criança. Praticamente ela foi ter a vida dela, mas ela continuou conectada. Só que a cria dela não tem uma boa relação, ao modo que a gente vê que chama pelo nome. Mas é interessante isso, porque foi muito engraçado a forma, foi bem peculiar a forma como ela capturou o garoto. E a gente vê que ela percebe que ela ainda visa o bem do protagonista. Querendo ou não, ela colocou ele numa escola de ensino médio. É interessante que deve ser frisado, por conta de que ela disse que ela gosta de pessoas estudadas. Em um ponto, deve ser lembrado, ensino médio no Japão não é obrigatório, porém é algo que todo mundo faz, deve ser frisado isso. E a partir desse momento, a gente vê também que ela coloca ele numa kitnet, num bairro comercial, onde o som dele vai propagar e mais pessoas vão ficar ouvindo, de modo que vão ficar encantadas, e ele não vai ter problemas em tocar naquela região. Então é interessante, porque a gente já vê a forma como ela pensou no futuro do Setsu. Isso deve ser frisado. Fora que ela é uma personagem muito engraçada. A maneira como ela propagou a mentira, falando: vocês não têm ideia de como foi difícil a vida do Setsu. Ele não pôde estudar pra cuidar do Di-chan que faleceu. Ele ficou entre a vida e a morte. Mas agora em Tóquio ele vai encontrar o brilho da juventude, principalmente estando num lar com vários colegas e com essa quantia em dinheiro que eu quero ajudar a fundação onde meu moleque vai estudar. Com isso, eu sei que ele encontrará um caminho novo na vida de inspiração. Sério, a mentira que ela contou foi muito engraçada. Não é à toa que ela foi a personagem que roubou os holofotes. Ela foi muito importante nesse episódio. E a partir disso, é interessante ser frisado que a forma como ela demonstra a sua maneira carismática deve ser frisado, que torna uma personagem que vai aparecer ocasionalmente, porém, quando for aparecer em certas ocasiões,
ela vai ser aquela personagem que vai possuir uma relevância enorme, por conta de que ela sempre vai estar em momentos onde o protagonista pode estar numa questão decisiva, numa aflição, talvez buscando algo a mais no shamisen. Pelo menos é isso que eu viso, sendo que a gente vê que ela já colocou uma pressão no protagonista conforme era desempenhado a peça que eles estavam tocando. É interessante porque através da sua voz ela pressionou os sentimentos do protagonista e diante disso ele não podia correr para trás, não poderia fugir, ele tinha que continuar se mantendo consistente de uma forma que impressionasse e demonstrasse seu som conforme a voz conduzia a peça. É interessante porque a gente vê que o Setsu conseguiu desabrochar e encantou a todos no final da peça, onde o cordão se quebra. Nesse momento já havia sido finalizado, mas ainda assim foi de uma maneira inusitada e não era de uma maneira muito boa, não é mesmo? Então deve ser frisado porque a fala dela, eu odeio gente pobre, já confirma também motivos do porquê ela saiu de onde ela vivia, porque ela queria prosperar. Mais uma vez, não é correto você abandonar seu filho, mas para todo caso, a gente vê a sua personalidade. É aquela mulher desnaturada, mas que ela olha para o que ela deixou para trás e quer ajudar de certa maneira agora que enriqueceu. Deve ser frisado isso. E a partir desse momento, vemos que ela conseguiu seu plano, todos ficaram encantados. Agora é a saudação, boas-vindas, o protagonista estar num bom local onde ele poderá viver. Então, acredito que a parte mais importante do episódio foi o Meko, e acredito que tendo falado dela, eu venho com aquela pergunta: você deu like no vídeo? Você compartilhou o vídeo? Vamos, ainda dá tempo, comenta aí o que você achou desse episódio, o que você achou da Umeko, compartilha o vídeo para mais pessoas, dê like, isso ajuda o algoritmo, o engajamento do canal, faça o meu trabalho de certa forma prosperar. Então, se você tá gostando, peço seu like e peço que você compartilhe e peça para um amigo, como para uma amiga, se inscrever, se for uma pessoa que gosta de animes, que vai consumir o meu canal. Pelo todo caso, se esse é o primeiro vídeo aqui, seja muito bem-vindo, compartilhe, dê like, faça parte da tropa, tripulação, família de Haru Senpai. Pelo todo caso, acredito que, concluindo com Umeko, melhor personagem da trama até então, é uma personagem que rouba os holofotes, considero a melhor personagem feminina da obra, é a waifu, e acredito que ela não vai aparecer muito, mas creio que logo logo ela voltará com seu charme irresistível. Afinal, ela é uma artista e sempre estará nos holofotes, mesmo que seja só para mostrar que tem uma relação com o protagonista, através dos holofotes, dos cartazes, das transmissões, e quando surgir vai ser no momento que vai gerar na raiva do protagonista. Então, se prepare que é uma personagem legal para ficarmos de olho. Agora, vamos para outros pontos em torno da conclusão do episódio mais recente. Sem dúvidas, o episódio aqui em alguns pontos foi excelente a muito bom. Eu gostei por conta que a gente vê que a essência é demonstrar o cotidiano do protagonista, que tem um amor ao shamisen, porém perdeu sua maior inspiração. Diante disso, ele já passou da fase de bloqueio, ele já desabrochou, ele já consegue conduzir peças. Porém, se ele vai conseguir conduzir sempre no seu auge, da forma como ele quer, é a questão que é apresentada. É interessante isso, porque nesse episódio mais recente, a gente viu mais a questão da família do protagonista, com a sua mãe e com o seu irmão mais velho, e a importância e o impacto que eles têm através do shamisen, que foi o plot central da história. Então é interessante ser frisado isso. Mas é uma questão interessante, eu acho que merece aplausos, por conta de que, com a diversidade de personagens que foi apresentado, a gente sabe que futuramente a personagem da Terra Natal vai chegar em Tóquio. A gente sabe que a colega de classe, de escola do protagonista, vai fazer com que ele queira ser recrutado para o clube de apreciação. Com isso, vai ser interessante, porque ele não tem interesse no momento atual por outras pessoas, porém vai ter alguma coisa, né, que vai ter que fazer ele entrar nesse clube, e acontece que vai ser interessante, porque essa garota, ela pode ser bem iniciante, eu creio e acredito, mas possui um amor pelo instrumento. Diante disso, vai ser muito bom para o plot, esse tipo de relação com o protagonista, e a forma como a gente vai ver se ele nutre algum tipo de sentimento por ela, não amoroso, mas tipo na amizade e pelo shamisen. Então, eu já tô colocando expectativa, tá muito bom, tudo que tá desempenhado, a atmosfera tá gostosa, espero mais do Setsukun, e praticamente diante disso, tendo apresentado a maior parte desse episódio lindo, formoso, delicioso, que se concluiu de uma maneira emocionante, onde a gente viu o elo dos irmãos, onde o mais novo agora deixou de correr para trás e consegue alcançar e até superar seu irmão, e o irmão mais velho não quer deixar para trás, também quer ficar na mesma proporção, através de uma peça de improviso onde demonstra o brilho do shamisen. A expectativa foi criada para o próximo episódio. Afinal, a pergunta está feita. Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Mashiro no Ota?
Para o próximo episódio de Mashiro no Oto, expectativa mega criada e eu quero que vocês tenham noção de um ponto muito importante que vai acontecer. A forma como o protagonista vai querer ter conhecimento através de outras pessoas pelo shamisen. É interessante porque vê no momento atual, não é como se ele se interessasse pelo som dos outros, mas consegue reconhecer o som de determinadas pessoas. É interessante ser frisado porque a gente sabe que ele se inspirava muito, apenas queria saber do som de seu Di-chan, mas isso se foi. A partir de agora, ele não tem uma motivação ao certo porque ele está em Tóquio. E buscando isso, seria interessante ele entrar para o clube de apreciação de shamisen. Porém, não é como se ele queira saber de shamisen de pessoas alheias. A partir disso, a garota, a sua colega de classe, cantarolou uma peça. E esta peça teria uma relação com o seu Di-chan ou será uma peça que vai fazer com que ele queira buscar conhecimento? Essa que é a questão, esse que é o ponto que a gente deve ter como noção. Para todo caso, acredito que no próximo episódio a gente verá o motivo do que fará com que o protagonista queira entrar para o clube de shamisen. A partir disso, a gente vai conhecer mais personagens e a expectativa criada porque a atmosfera, as competições, shamisen em excesso, finalmente está começando com um belo drama e com o cotidiano de alguém que perdeu sua inspiração, mas aguarda uma motivação para que tenha mais amor por um instrumento que ele tanto adora tocar. A partir disso, acredito que você já sabe, lançando o próximo episódio, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Mashiro no Oto, Mata na!